Gratidão. E aqui a gente vai falar um pouco de como as leis, né, superiores, como as mudanças, né, operam na nossa fisicalidade. Não? Então, tem uma série de leis que vão acontecendo, que vão levando o nosso ser interno para se apresentar, né, para se manifestar. Então, os primeiros movimentos internos que acontecem, e que muitas vezes a gente atribui a alguma motivação, né, algum movimento que a gente resolveu fazer diferente, etc. E que às vezes não são movimentos da personalidade nem do ego, né? Não, são movimentos da alma, mas a gente ainda não sabe, não conhece, não consegue perceber a distinção entre uma coisa e outra. Então, os movimentos normalmente vêm com um impulso, né? Um impulso de você fazer algo diferente, de você sair da rotina, de você sair da mesmice, de você querer fazer algo que não seja mais aquilo que você está acostumado a fazer. Então, o movimento acontece de você querer fazer algo por você mesmo. Então, um exemplo, né, no meu caso, eu tive um impulso, né, de ir no salão de beleza, né, no salão de beleza mais caro aqui de São Paulo, né, isso lá atrás no meu processo, né, eu falei, eu vou, né, eu não pensei quanto custa, sequer agendei, né, eu não fiz nada, eu simplesmente falei, eu quero. Então, dentro de mim veio um impulso gigantesco e eu saí e fui e falei, eu quero fazer a experiência. Então, dentro de mim existia a necessidade de mudança, existia a necessidade de me colocar diante de alguma outra coisa, de fazer um movimento por mim mesmo, né? Não tinha uma festa, não tinha evento, não tinha trabalho profissional, não tinha nada. Eu simplesmente resolvi fazer esse movimento porque foi um impulso e eu segui o impulso. Então eu não fiquei pensando como vai ser, como não vai ser, se vai dar certo, se não vai. Um impulso. Então normalmente as coisas acontecem, começa um processo de transformação na nossa fisicalidade a partir de impulsos maiores do que nós mesmos. Então sempre acontecem, né? Obviamente que isso não é uma regra, gente, mas acontece numa direção diferente daquilo que você está habituado. Então eu falei num lugar diferente, uma situação diferente. E a experiência que a gente vive quando isso se dá é totalmente diferente de uma experiência que você planejou ir lá naquele salão de beleza, você agendou, fez isso, fez aquilo. É totalmente diferente. Então, não falando da experiência do objeto em si, né, salão de beleza, ou restaurante, ou cinema, ou viagem, o que quer que seja o objeto em si, mas o como o impulso te levou a fazer aquilo. Então, a experiência, ela vem com esse impulso. Né? Então, a vibração do impulso, entendendo, né? Depois que, de muito tempo, quando passei, né, por experiências como essa, né, de despertar da consciência e tudo, que aí eu compreendi o que significava aquilo, o que estava acontecendo. Então, a experiência que eu vivi foi de chegar lá, ser super bem atendida, ninguém me conhecia, nem nada, né? Nunca tinha ido, e ser bem atendida, e ainda chegar lá e falar, olha, hoje é o aniversário do salão. E eles estavam oferecendo 40% de desconto para você fazer um monte de tratamentos, etc. E eu fui lá fazendo um monte de coisas. Passei 4 horas dentro do salão. 4 horas dentro do salão, fazendo uma experiência. Né? E eu não estava preocupada se eu tinha um lugar para ir, depois de tudo aquilo, né? Se eu tinha algo que eu tinha que apresentar, se eu ia me mostrar em algum lugar, em algum local. Não, eu fiz a experiência, foi um impulso interno. E aí você vê como as coisas se dão. Ou seja, o desconto, ele vem não como uma forma, por isso que a gente tem que entender o que são as formas de abundância. Né? A gente acredita que a abundância é você ter um monte de coisa, né? E que o caro é abundante. Não, ali era extremamente caro, mas o desconto era a abundância, o significado da abundância. Ou seja, o valor que o ser humano criou e deu para as coisas é um valor simbólico, mas ele inventou, ele criou. Então ele separou, né, serviços que são mais caros, serviços que são mais baratos, roupas mais caras, roupas mais baratas, produtos mais caros. Ele foi criando esse valor que não existe. E isso vai criando crenças limitantes na nossa cabeça de achar que não, você não pode, imagina, você vai mandar aquilo, que é 5 vezes mais do que aquilo que você está acostumado. Então essas
esses níveis, né, de informação que são jogados dentro das formas da terceira dimensão levam os seres a acreditar que isso ele pode, isso ele não pode. A experiência da alma não existe. Para a experiência da alma não existe, gente, número, não existe impossibilidade, não existe nada impossível para a alma. Então essa é a diferença, né? A consciência, a alma, ela está num outro nível, num nível onde ela tudo pode, ela pode. Né? Não quer dizer que a gente vá sair, né, fazendo as coisas de qualquer jeito. Mas quando vem um impulso que é diferente, era totalmente diferente do meu ego, da minha personalidade. Foi um impulso que eu não consegui segurar. Eu falei, eu preciso viver. E foi. Eu não fui consultar alguém, eu não fui perguntar nada, eu simplesmente me joguei na experiência. E a experiência foi super valiosa. Então aquilo me levou a perceber coisas que eu não percebia quando a gente está fazendo as experiências tridimensionais, acreditando que você só pode ir naquele lugar fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Então, as leis que começam a operar quando nós já estamos entrando no processo de mudança interna, de alinhamento, de mudança da nossa fisicalidade, acontecem esses impulsos internos de a gente amar a si mesmo, se dar um presente, se gostar, se permitir entrar num lugar diferente. Então esse movimento é um movimento que já sinaliza que você está num processo de evolução, de busca de melhorar a si mesmo. Então você começa melhorando você mesmo, né? Então você começa melhorando aquilo que você está vendo. Mas o impulso não é do ego. Então é bem diferente. Porque quando é do ego, ele já vai ele já cria resistência. Quando é da alma sobre o ego desaparece. E quando eu entrei lá e comecei a conhecer pessoas, fulano, ciclano, que é não sei da onde, que é dono da empresa, não sei do... E eram pessoas assim de alto, né? De alto nível, digamos, financeiro, né? Não tinha percepção do nível das pessoas em si, mas, né, de questão social, econômica, etc. Então, essas experiências, quando vem com esse movimento, a gente tem que fazer. Por quê? Porque elas acionam as leis superiores. Então, elas começam, são leis superiores que estão acionando o seu ser para perceber mais de você mesmo. E aí, se você pega e tem um ego, né, muito resistente, ele quer se sobrepor à alma. Então, aí ele bloqueia aquela possibilidade que você tem e atrasa aquilo que você está fazendo. Se joga ali, aí a pessoa fala, não, como assim? Aí o ego tende a reprimir aquela alma que está florescendo, que está falando, não, vou fazer essa experiência, não interessa. Né? E aí você começa a entrar e perceber o nível de vibração, né? Que esse é o nosso trabalho todo, né? É perceber a vibração, a energia que está por trás daquela sensação, daquele movimento que aconteceu. Então, esse é o primeiro sinalizador, digamos assim, né, de que você está entrando num outro patamar e que você está já buscando, né, se tornar realmente um indivíduo, né, a individuação, todo aquele processo que acontece, né, de a gente se tornar quem somos, ele sinaliza quando você quer buscar algo só para você. Você está buscando ficar, você entrou num lugar, fez determinada coisa não para se expor para o mundo, para aplausos, mas para você mesmo se sentir bem com você. Independente se alguém vai falar, nossa, como você mudou, nossa, se você está assim, nossa, você está fazendo por você. Então, essa lei, né, que é uma lei da renovação da nossa matéria física, ela começa com a matéria física mesmo. Né? Então a pessoa vai, fala, faz massagem, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ela vai buscar movimentos na sua matéria física. Às vezes a pessoa começa a fazer ginástica, vai fazer aula de dança. Tem impulsos que não são do ego, né? São da alma buscando se renovar. Então, essa renovação, ela começa a acontecer e começa a mexer com a nossa bioquímica, com as nossas células. Então, ela começa a trabalhar
energias internas que estavam ali adormecidas quando ficavam repetindo as mesmas experiências. Então, todo o trabalho, né, de evolução exige que a gente vença a si mesmo. Então, a gente tem que vencer estados energéticos já desgastados para poder passar por experiências diferentes. Você pode estar no mesmo lugar, mas uma experiência, a sua experiência naquele lugar é diferente, porque você tem uma visão diferente. Então, esse é o grande desafio que a gente enfrenta muitas vezes, porque a gente continua observando com a lente pequenininha, né? E não com um olhar mais amplo, um olhar interno, um olhar que a lei superior está tentando nos mostrar. Então, a gente tem que perceber o que isso está me dizendo, né? O que isso está, né? Por que eu fiz isso? Eu fui lá. Então, essa experiência essas começaram a acontecer, outras também diferentes, né? E comecei a aparecer em lugares que eu nem imaginava. Eu comecei a fazer viagem, as coisas começaram a se dar. Por quê? Porque eu estava entrando num nível de percepção mais amplo, de onde eu começava a ver que não é necessariamente uma pessoa que tem X, né, na sua conta bancária pode fazer essa experiência e a outra não. Então eu comecei a perceber que as experiências não estão relacionadas a quanto, mas a quem você é. Então, quem você é, você pode ter qualquer experiência que você quiser. E essa era um paradigma. E isso foi criado pela humanidade, separando todas as pessoas em camadas sociais, né? Então, você tem classes sociais, as pessoas separadas por gênero, separadas por religião, separadas por partido, separadas por música, separadas, né? Você tem pessoas que gostam de determinado ritmo, a outra não gosta, já estão brigando entre si. Então, tudo foi sendo separado e fragmentado, como isso custa mais, isso custa menos, isso você pode, você não pode. Então, essa lei da renovação da matéria, ela é tão fantástica, gente, porque ela vem para unir, para te mostrar que a matéria, você, matéria, e tudo que está fora, matéria, é a mesma coisa, é feito da mesma energia. Feito da mesma energia. Quem colocou etiquetas dizendo, olha, isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto, e começou a dar para as coisas valores, foi o ser humano. Mas numa lei superior de renovação da matéria, as coisas não têm preço. Quem criou o preço? Não tem. Então, se você tem a necessidade de comprar, né? Não vou tirar a palavra comprar, né? O comprar já é uma crença limitante. Você tem a necessidade de ter um sofá novo? Por que você vai ficar olhando quanto custa esse, quanto custa aquele, quanto custa aquele, quanto custa... Se a sua necessidade é do sofá, você precisa do sofá. Você não precisa do quanto custa o sofá. Então, essa lei da renovação da matéria traz uma lente, assim, muito forte de a gente observar a coisa em si, ou seja, qual é a sua necessidade. Você vai olhar a necessidade, você não vai olhar o valor. O valor foi inventado. Foi criado por uma mente humana. Que mente é essa? Né? É uma mente consciente? Uma mente evoluída? O que é essa mente que criou? Então, a gente tem que observar como que você gosta, né? Qual o tecido, qual é a cor, qual é a forma, qual é o tamanho. Então, você vai criar o seu sofá. Você vai ver, você vai lá observar através da sua lente, sem entrar na questão se pode, se não pode, se custa, quanto não custa, isso aqui. E aí, essa lei da renovação, né, da matéria em si, ela começa a mostrar que tudo está unido, ou seja, você pode ter as coisas. Né? Por quê? Porque se somos co-criadores, por que não podemos co-criar o sofá? Por quê? Por que não co-criamos o sofá? Muitas vezes a pessoa não co-cria o sofá. Por quê? Porque ela está preocupada em quanto aquilo vai custar, como que ela vai fazer, e depois. E ela fica entrando nas crenças criadas pelo ser humano, sendo que a necessidade é do sofá. Não interessa o resto. Então é assim que o mundo, né,
E aí eu percebi isso dentro desse salão. Porque eu estava lá e tinha um monte de gente, arruma aqui, arruma lá. Era um monte de gente me atendendo. Eu, nossa, meu Deus do céu. Eu estava lá me sentindo, né? Só que por dentro eu não me sentia, gente, é tão incrível, porque eu não me sentia. O ego era como se ele tivesse desaparecido. Então eu me sentia que eu estava me amando. Era simplesmente isso. Que eu estava reconhecendo a minha própria existência. Né? Então o serviço estava servindo, estavam me atendendo bem, estava funcionando. Eu saí de lá pisando literalmente pisando nas nuvens. Né? Então aí eu entendi o movimento das leis superiores, ou seja, nós, o acréscimo que Jesus tanto falava, né? Buscai o reino de Deus e tudo lhe será acrescentado. Porque naquele momento eu estava imbuída de amor interno e eu falei, eu sinto uma vontade enorme de mudar, um impulso enorme de mudar. Então aquela experiência se deu, tive condições de pagar, né? E tudo funcionou. E foi um monte de coisas que foi acontecendo. Só que não foi a experiência só ali, né? Foi o start de uma nova visão das coisas, onde a gente se restringe porque a gente não tem o conhecimento superior em relação às coisas. Então, a renovação da matéria, que nós estamos falando do espírito, estamos falando da matéria. Então, tudo começa na nossa matéria física. Por quê? Porque a matéria física, ela vai ter que se unir ao eu superior, ao espírito. Então, a matéria, ela tem que se preparar para essa união. Então, ela tem que se tornar menos chata. Ela tem que se tornar menos pegajosa, menos irritante. Né? E ela tem que limpar as suas crenças limitantes para que o todo possa acolher, né? Para que o eu superior possa acolher essa matéria e ela então possa seguir a sua vida sem essas crenças inventadas, criadas na terceira dimensão, que impedem as pessoas de avançar. Porque como é que uma pessoa vai perceber que a evolução, que existe evolução em ela seguir um impulso interno de ir num lugar desse? Como é que ela vai perceber isso? Ela não vai evoluir. Então, por quê? Porque ela vai se limitar ao quanto. Então, a terceira dimensão criou experiências, né? Experiências, porque o mundo terceira dimensão era para todos nós fazermos experiências de todos os tipos, termos a possibilidade de fazermos experiências sem restrições. Por quê? Porque a experiência é interna, a experiência da alma. Não era a experiência do avatar sozinho. Então essa é a diferença, gente. Por isso que as experiências muitas vezes são frustrantes. Por quê? Porque o avatar, o personagem, está fazendo a experiência desconectado de si mesmo. Então ele está tendo uma experiência frustrante, né? Porque ele quer uma coisa maior, uma coisa mais profunda, uma coisa mais verdadeira, ele quer ser bem atendido, né? E aí chega lá e as pessoas estão num nível vibracional, né? De depressão, começam a falar de catástrofes, de relacionamentos que não dão certo, de todo tipo de coisa negativa. Por quê? Porque o personagem está desconectado da sua vibração original. Então, quando eu tive esse impulso, era como se uma reconexão, uma energia gigantesca aconteceu dentro de mim, reconectou tudo, cheguei lá e todo mundo estava feliz, todo mundo estava atendendo bem, e toma café, e toma não sei o que, era um monte de coisas acontecendo. Por quê? Porque o meu impulso foi gigantesco. Então, por isso que a gente diz que a gente estar atento, né, estado de presença, é super importante, porque acontecem esses movimentos que não têm uma agenda. Então, você pode tomar um impulso agora e você vai fazer uma experiência que pode mudar a sua vida completamente. Então, não tem um cronograma, né? Por isso que a vida, a gente estar na vida, é fundamental, e não na mente dizendo, não, isso eu não posso, aquilo outro não posso. Porque você se limita, se restringe e fica vivendo uma vida mundana, humana, repetitiva, né? Fazendo as mesmas coisas. Então, a expansão de consciência já começa quando a fisicalidade é tocada para frente. Então, é ser impulsionado. O ser humano é impulsionado para frente. Então, ele vai fazer uma experiência diferente. E aí,
Começa. Então essas leis começam a operar te empurrando, te impulsionando. Aí você começa a perceber que existe algo muito maior do que a gente acreditar nas crenças, no sistema, na Matrix, todas essas coisas que na verdade nada mais são do que padrões energéticos que já estão sendo, né, removidos da Terra. Numa quinta dimensão não existem esses padrões, gente. Não existem esses padrões de te impedir de uma experiência. Não existe. Você vai fazer as experiências a partir de um nível de consciência mais amplo. Então isso tudo vai sendo percebido por nós. Tem que ser percebido. Senão a gente não ingressa nisso, não percebe, não entende. Então o entendimento sempre vai vir de dentro. E a gente tem que estar atento, né? A gente tem que estar presente para perceber. Porque quando você faz uma experiência dessa, a vibração é completamente diferente. Então você tem que estar ali atento, mantendo aquela sua atenção naquilo que você está sentindo. Por quê? Porque você pode reproduzir aquilo em outro momento, né? Elevando a sua frequência, lembrando daquilo, se ancorando naquela vibração que você teve e que te fez bem. E aí você pode ser impulsionado para uma outra experiência que te leve também, né, para outras percepções, e aí você deixa de ser restringido pelo mundo do capitalismo, né? Porque o capitalismo foi algo criado totalmente fora de uma lei superior, né? Então, como assim, né? Uma pessoa pode, outra não pode? Por quê? Quem que disse isso? Né? Se uma lei superior é a mesma para todo mundo, né? Então, uma tem condição, outra não tem condição. Então, tudo isso está desalinhado, né? Então, uma lei evolutiva, todos têm a mesma condição de evoluir. Evidentemente, eles vão ter experiências diferentes. Por quê? Porque cada um está dentro de um plano, né? E a alma precisa daquelas experiências, o outro não. O outro não precisa daquelas, ele precisa de outras. Então, isso é o que difere. Mas não as camadas, né, de sociais, níveis econômicos e tudo isso que vai restringir quem, né? Você vai escolher como é que você vai fazer esse crivo, né? Como é que você vai construir isso? Você vai excluir as pessoas ao invés de incluir. E a evolução é a inclusão. Inclusão. Você começa a incluir todas as pessoas na sua experiência. O seu campo eletromagnético vai se expandindo, você vai incluindo as pessoas nas suas experiências, né? Então você vai trocando informações, vai recebendo informações e vai ampliando o campo de atuação, né? Então as leis que regem a matéria, elas começam a operar quando a gente aceita os impulsos, né? Que normalmente eles vêm do alto, né? Normalmente eles vêm do alto para tirar a gente da ignorância. Gratidão.